aí, meus amores, pessoas incríveis desse canal, como é que vocês estão? Então, gente, fiquei um tempinho fora aí, né? Deu uns probleminhas aí na vida. Mas eu estou de volta, janeiro, né? Muito conteúdo, cabelo caindo, mas tá tudo certo. Hoje, amores, vamos falar sobre um assunto que eu passei dezembro todo meio que consumindo ali, pra entender, meio observar um pouquinho, porque eu ouvia as pessoas falando, mas não tinha tanta noção de que aquilo realmente acontecia. E aí, deu a Black Friday, né, em novembro, e eu comprei esse belíssimo livro aqui que eu vou mostrar pra vocês, né, que tem duas capas aqui. Isso não é merchan, tá? Mas se quiserem me pagar, caiu até o cartão, os cardzinhos aqui, pera. Que não tem edição, amores, aqui é tudo certinho. Olha, vai até os cardzinhos aqui e tal. Vou até colocar no meu celular isso depois. Ele tem uma capinha falsa, né, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é a capa original da Jéssica, né, da Jéssica Jung. E tem isso aqui, né. A Jéssica que também foi uma idol, né, não sei se ainda é. Mas ela saiu da banda dela e virou escritora, né. E fez esse livro. E a gente vai falar sobre isso hoje, amor. Sobre K-pop, a história do K-pop, não necessariamente a história do K-pop, mas o que esses livros, né, que esses idols ou ex-idols, que eles fazem, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá? É um livro, né, um pouquinho longo, é um livro de 300 e poucas páginas, tem gente que não gosta. Eu li esse livro em um dia e meio porque eu fiquei apaixonada na história, fiquei completamente ali consumida pela situação, então vamos lá, vamos falar. Então, só resumindo um pouquinho esse rolê do K-pop, pra quem não era acostumada a ver como eu, não era acostumada a consumir, o K-pop, né, são empresas, né, de entretenimento que chamam essas pessoas, né, essas pessoas se inscrevem lá e eles viram trainees, né, que é tipo basicamente você ficar ali morando por anos e anos da sua vida. Normalmente esses meninos começam bem novinhos, eles saem das suas casas bem novinhos e eles treinam, dançam, tem que ter uma alimentação regular ali, né, se pesam, eles têm todo um rolê para que eles entrem dentro do padrão, porque a sociedade dali, principalmente a Coreia, que é um país muito conservador, eles têm que viver mais ou menos o mesmo rolê. E aí, esse livro aqui, né, que retrata a história da Rachel Kim, que era uma menina que veio dos Estados Unidos, né, ela foi criada nos Estados Unidos numa cultura completamente diferente e tal, mas os pais dela são coreanos e eles trabalhavam lá nos Estados Unidos e voltaram pra Coreia. E ela começa a trabalhar, né, na DB Entertainment, nem se chama assim meio que trabalhar, né, ela começa a treinar lá com outros trainees, só que tipo, a maioria, eu acredito que exista isso realmente na Coreia, eu não sei, né, como é que funciona, mas eu acredito que deva realmente funcionar isso, de existir pessoas muito ricas que colocam os filhos e que pagam pra publicidade, para os filhos virarem super estrelas e para facilitar a vida daquilo ali. E aí a Rachel Kim começa todo isso, e aí eu vou descrevendo partes do que vai acontecer nisso, né. Primeiro, uma coisa que ela sofre muito é essa questão do peso. Ela precisa estar magra, ela precisa estar em forma bonita, e elas têm que cantar, dançar, se equilibrar, dar entrevista, ser carismática. Elas precisam ser princesas, precisam ser bonequinhas que estão ali para falar, que estão ali para servir ao público, né? Então isso é uma coisa que de primeira, assim, eu já fiquei, como assim? E fora, além da pressão dos empresários, né, do Genius, de toda aquela galera por trás, ainda tem a própria pressão das outras trainees, né? Ela é uma das trainees que não mora ali, né? Ela vai pra casa, ela tem uma família que mora perto, mas tem muita gente que vive em dormitórios, né? Que participam daquilo ali. Então, assim, ela acaba sofrendo muito porque ela canta muito bem, mas ela não sabe dançar muito bem. E aí, ela sofre muita pressão disso. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção de primeira, já foi o simples fato de fazer uma pressão psicológica no peso. Você não pode comer, você comer um bolinho, você comer não sei o que, como se fosse o maior crime da vida, você, sei lá, aumentar 10 gramas ali, ou 500 gramas. E é aí justamente onde a gente entra nessa coisa, né, da diferença entre os homens e as mulheres. Eu não sei se existe isso na real. Eu não sou uma pessoa que vive e respira K-pop, né? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu consumo bastante Blackpink e BTS. Mas existe uma diferença muito grande ali de nível entre homens e mulheres, né? Os homens brilham muito mais e tem muito mais favoritismo nas coisas. Tanto é que quando ela começa a namorar escondido um dos superstars da Coreia e do mundo todo, né? O Jason lá.
ela começa a sofrer muito, muito hater, porque ela é feia, porque ela não canta nada. Ela, em compensação, ele começou a subir muito ali as paradas, porque ele era importante, ele era maravilhoso. Então, assim, as estrelas estavam ali piscando pra ele, enquanto as delas estavam sendo apagadas porque estavam se relacionando com eles. Então, elas não... Acho que talvez a maior crítica que eu faça é essa coisa do tipo assim, você se relacionar com pessoas que estão ali diminuindo a sua luz em vez de acrescentar, né? Porque ele como superstar, ele tava ali crescendo, mas ela como uma trainee, ela tava simplesmente sendo uma aproveitadora, ou... Enfim, não tava funcionando aquele rolê. Várias vezes no livro deixa bastante claro que eles dão zero importância pra elas, zero importância para o que elas querem, zero importância para a vida delas. Eles querem simplesmente que ele brilhe. Então, às vezes, por exemplo, eles foram fazer um trio para divulgar um single, né? Um MV, como eles falam. E nesse single, ele era a estrela principal e as duas meninas cantavam e rodavam ao redor dele, né? E nenhuma das vezes, ela chega uma hora que ela quase desmaia de cansaço, de sono, de fome. E nenhuma das vezes, nenhum dos produtores se preocuparam. Mas quando ele diz que tá cansado, não, vamos parar aqui porque o Jason tá cansado e ele é a nossa estrela. E assim, a diferença... E ele até fica irritado com isso, que ele fala assim, por que as meninas não recebem o mesmo tratamento que eu? Só porque eu sou uma estrela e elas são uma trainee, mas elas são pessoas igual a mim, né? Então, assim, eu não sei se rola isso de fato, mas existem boatos, né? Dizem a lenda, né? Que existem boatos de que as mulheres sofrem essa discriminação, principalmente as idols, as pessoas já famosas, essas coisas todas, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, então... Romance proibido, né? Uma coisa que eu fiquei bastante interessante, que todos os livros de K-pop que eu comprei, né? Tem esse, eu comprei outro também, que eu ainda não terminei de ler. Mas todas as histórias de K-pop, de K-drama, todas as coisas que eu vejo, existe muito essa coisa do romance é proibido, o namoro é proibido, né? O idol, ele tem que ser aparentemente disponível para as outras pessoas. Ele não pode se casar porque, né? Na Coreia existe toda uma comunidade séria de fãs. E esses fãs, quando eles percebem que eles estão sendo diminuídos, né? O idol encontrou um namoro, um namorado, uma esposa e tal. Eles acabam sofrendo haters absurdos, né? Por conta disso. O caso mais recente, né? Foi da Jennie, do Blackpink, que ela teve que terminar um namoro porque o nível de fãs, de popularidade dela tava caindo porque ela tava namorando. Então, assim, eu fico bastante chocada com esse tipo de coisa. E no livro retrata muito isso, né? Que elas, até a outra menina que nem tem nada a ver com que ela quer ter um romance com ele, mas não tem, sofre hate também. E ela, principalmente, sofre muito hate. Ela não consegue mais sair na rua. A família dela fica sendo perseguida porque ela tem um namoro. Então chega uma hora até que eles terminam o namoro, porque ela diz que não aguenta toda aquela coisa, aquela toda popularidade, as pessoas falando mal, metendo pau. E por nada, me inventando mentiras, dizendo que ela tá fazendo aquilo ali. Então, assim, eu acredito, na minha humilde opinião, que entende pouco de K-pop, né? E que tá, assim, usufruindo pouco, tá olhando isso agora. Você vê o quão doentio que é, né, essa coisa, né? De você... Ok, você virou um idol. Mas você não tem mais vida. Você tem uma vida uma vida financeira muito boa, que você vai dar uma condição maravilhosa pro seu pai, mas em compensação você tá ali aprisionado para sempre para fazer o que seus fãs querem, porque senão isso vai diminuir no seu bolso, porque eles vão parar de se inscrever, eles vão parar de ir aos shows. Então, assim, eles são fãs mesmo? Até que ponto eles são fãs ou eles são abusivos e controladores, né? Apesar de que isso não é um filme, isso não é um vídeo pra falar mal de qualquer fã, né, dos K-pop. Até porque eu conheço e eu vejo ultimamente como eles são pesados. E é uma coisa que tem que se sentar pra explicar, pra entender como é que funciona essa coisa. Porque se você lê, as pessoas querem agredir, jogam ovo, jogam coisas nela. O que essa menina tem a ver com isso? E simplesmente assim, o porquê que ela merece sofrer só porque ela namora o seu idol? O seu idol, ele não merece ser feliz? Só porque ele é seu idol, ele tem que viver exclusivamente solteiro e infeliz pro resto da vida, porque você não... Eu fico sempre me imaginando eu sendo famosa, eu vivendo esses tipos de relacionamentos e eu tentando passar isso pros fãs, dizer assim, minha gente, ok, amo vocês são meus fãs, eu sou o idol de vocês, mas assim, cada um tem sua vida.
E tá tudo bem. Isso é um trabalho, eu faço o meu trabalho, vocês fazem o de vocês e show! E vira uma coisa que eu acredito que exista realmente no K-pop, que são a questão das armações, né? Nesse livro aqui, existem muitas armações pra beneficiar fulano e não beneficiar ciclano. Inclusive, já é um spoiler pra você. Pula essa parte se você não quer saber, mas é um spoiler rapidinho do livro, né? Que é só meio que pra explicar do K-pop, porque eu fiquei um pouquinho indignada com as coisas que estavam acontecendo e eu acabei, vou falar disso mesmo. Tem uma parte no livro aqui do K-pop, desse livro, né, Shine, que o Jason, que é o namorado dela, meio que finge um namoro, meio que finge um triângulo amoroso ali, pra que saia nas manchetes, pra que ele fique famoso, porque como eles sabem tanto que a imprensa lá vai sempre prevalecer os homens, então ele criou meio que um triângulo amoroso ali pra que ele se beneficiasse do rolê e ficasse mais famoso. E se deslanchasse e fizesse carreira solo, enquanto as meninas, ó, porque elas iam ficar ali com os boys. Então assim, só pra refletir no final disso tudo, a indústria K-pop é um rolê muito legal. Eu amo BTS, eu amo Blackpink, mas a gente tem que aprender a amar as coisas de maneiras saudáveis, né? De uma maneira saudável. Ok, ó, daqui uns dias os meninos, né, eles vão começar a namorar, eles vão ter família, eles vão se casar. E ok que a gente queira, tenha esse crush, esse sonho de namorar com eles, de ficar com eles, mas se isso não acontecer, a gente tem que aprender a se separar. Ele é um idol, ele é uma pessoa que vive a vida, mas ele é uma pessoa que tem a vida dele, os sonhos dele, as coisas dele. Então assim, a gente tem que entender, e se você é realmente fã, né, então vamos deixar as pessoas serem felizes e ok que isso é uma cultura de anos, e esse vídeo não vai mudar e não vai de nada, mas mesmo assim, né, eu só queria falar isso pra vocês porque eu fiquei bastante interessada nisso, porque as outras pessoas que você vê normalmente, as fãs pegam no pé, porque isso é coisa de fã mesmo, mas não ia falar ARMY não, mas as fãs coreanas, elas pegam no pé além. E esse livro, e tem até um outro que eu tô lendo ali, que retrata muito essa coisa do proibido namoro, proibido de fazer isso, proibido de fazer aquilo. Vamos... Então assim, foi um vídeo que eu só queria conversar sobre isso. Eu tinha acabado de comprar esse livro, eu falei, não, vou falar porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas enfim, né, gente, vamos abrir a cabeça, vamos se organizar, vamos fazer o que você quer. Deixem nos comentários as vontades de vocês, os pedidos, os próximos livros. Eu tenho outro livro de K-pop que eu vou falar aqui, ó, que tá aqui, ó, só esperando, porque esse aqui também chegou da Black Friday, né, e também tem alguns cardzinhos aqui, mas esse livro aqui é de outro vídeo, tá certo? Eu tô com alguns livros também pra fazer pra vocês aqui, então deixa nos comentários o que vocês acham. Um beijo e até a próxima, tá certo? E não me deem hating porque eu tô falando de K-pop, só entendam e reflitam, e é isso aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.